Olá, como vocês estão? Espero que bem. Foi o segundo rito praticado no Brasil, criado em 1761 para se livrar da influência da maçonaria inglesa. Retirou a Bíblia de seus altares e alguns críticos dizem que é um rito ateu. Será? Hoje vamos falar do polêmico rito moderno ou francês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. Inicialmente, é necessário entender que a França recebeu, a partir do final da segunda metade do século XVII, as lojas dos partidários dos Stuarts, que eram chamadas de lojas escocesas, por ser eles escoceses. E em 1726 começam a chegar à França lojas maçônicas também vindas da Inglaterra, já filiadas à grande loja inglesa dos modernos. Passou a haver então na França dois tipos de lojas: as escocesas, fundadas pelos partidários dos Stuarts, e as inglesas ou modernas, filiadas à grande loja de Londres. Além ainda da influência ideológica daquilo que viria a ser chamado futuramente de iluminismo. Temos aqui as três grandes influências da maçonaria francesa do século XVIII. A maçonaria dita stuartista, mais tradicional e teísta, a maçonaria dita moderna, deísta e com tendências racionalistas, bem como as influências do iluminismo. O rito moderno francês foi criado com a finalidade de se libertar das influências maçônicas inglesas, que predominavam na França naquela época. Foi reconhecido e adotado pelo Grande Oriente da França em dezembro de 1761, mas sua implantação de forma plena só se deu em março de 1773, pelo então grão-mestre Luís Philippe de Orleans, Duque de Chartres, com a aprovação da proposta do reverendo Desmond, que determinava a retirada da Bíblia do altar dos juramentos, conhecido hoje como Triângulo dos Compromissos, e substituída pelo Livro da Lei Maçônica, e ainda suprimindo a expressão grande arquiteto do universo dos cabeçalhos de todos os documentos e atas do Grande Oriente de França. A Grande Loja da Inglaterra excomungou o rito moderno, cortando relações com o Grande Oriente de França. O principal argumento era que o rito moderno era um rito ateu, uma interpretação pouco exagerada da Grande Loja inglesa, já que a intenção do rito, na verdade, era deixar que os problemas de ordem metafísica continuassem sendo de foro íntimo de cada um. O motivo da criação do rito moderno francês foi colocar ordem na anarquia então reinante na França daquela época, onde haviam diversos ritos com inúmeros graus, criados muitas vezes com o objetivo de vender paramentos, joias e títulos. O rito foi criado originalmente com apenas 3 graus da loja azul: aprendiz, companheiro e mestre, o que causou reclamações, pois haviam maçons que queriam enveredar pelo filosofismo. Então, em 1782, o Grande Oriente de França criou uma comissão chamada de Câmara dos Ritos, para adotar o rito com a essência dos graus filosóficos. E em 1786, o rito adotou mais 4 graus chamados filosóficos, que seriam eles: eleito, eleito escocês, cavaleiro do Oriente ou da Espada e cavaleiro Rosa Cruz. Uma das características deste novo rito foi se manter fiel às Constituições de Anderson, de 1723, e de ter retirado de seus ensinamentos coisas que não eram originais da maçonaria. As principais características do rito moderno são a defesa intransigente da liberdade de consciência, a condenação de qualquer tipo de tirania e absolutismo, o laicismo, o agnosticismo, a tendência filosófica humanista e padrões de pensamentos racionais e científicos. O rito moderno não considera a maçonaria como uma ordem mística, embora os seus 3 primeiros graus, em parte, o sejam, baseados que estão no pensamento judaico-cristão. Ainda assim, o maçom do rito moderno é naturalmente cientificista, laico e, portanto, pedagogicamente mais afeito à forma de aprendizagem do que ao seu conteúdo. Entende que a busca da verdade se realiza no grau de aprendiz pela intuição, no grau de companheiro através da análise e culmina no grau de mestre,
pelo desenvolvimento da capacidade de síntese, um processo lógico-racional baseado no pensamento científico contemporâneo. Os padrões de conduta do rito moderno são racionais e cartesianos, enriquecidos na contemporaneidade por um humanismo essencialmente democrático e plural, características fundamentais para a coexistência no mundo globalizado. O rito moderno continuou conforme foi criado até 1877, quando o Grande Oriente de França reformou o rito, abolindo a exigência da crença em Deus e na imortalidade da alma. Isso gerou forte reação por parte da Grande Loja da Inglaterra, que decretou o Grande Oriente de França como irregular, acusando-o de ateísmo e materialismo. Essa acusação acabou caindo, por extensão, ao rito moderno ou francês, que é muitas vezes julgado como um rito ateu e materialista por quem não o conhece. No caso do Grande Oriente do Brasil, que é reconhecido como regular e legítimo pela Grande Loja Unida da Inglaterra, por força de lei e de acordo com os termos de um tratado de 1935, a exigência da crença em Deus continua permanecendo até os dias de hoje. Apesar de, fiel ao laicismo, não existir invocação ao grande arquiteto do universo nas sessões do rito moderno feitas em suas lojas. A principal controvérsia que atinge o rito moderno é quanto à inexistência nas sucessivas edições de seus rituais do juramento e de quaisquer outras menções ao grande arquiteto do universo, acontecidas depois da reforma feita pelo seu grande capítulo, em junho de 1892 no Brasil, conforme o decreto número 109 de 30 de junho daquele ano, assinado pelo então grão-mestre geral Antônio Joaquim de Macedo Soares, imitando a reforma ocorrida no Grande Oriente de França, em 10 de setembro de 1877. Desde então, o rito moderno passou a ser elogiado por uns que o qualificam de adogmático e agnóstico, mas atacado por outros que o acusam de ateísmo. Nos rituais do rito moderno, a palavra juramento foi substituída por obrigação e por compromisso. Todavia, quaisquer que sejam as palavras adotadas, nunca deixou de ser uma solene promessa. Os mais desatentos podem achar que o rito moderno possui uma origem diversa da constante de outros ritos, por não acolher o grande arquiteto do universo e demais assuntos a ele relacionados, direta ou indiretamente. Entretanto, o rito francês, proveniente da França, nasceu ligado à espiritualidade, se desligando dela em 1877, na França, e em 1892, aqui no Brasil. Em verdade, todos os ritos praticados no seio do Grande Oriente do Brasil, incluído aí o rito moderno francês, devem respeito à Constituição, onde está escrito que é postulado universal da instituição maçônica, uma evidente referência à maçonaria universal, a existência de um princípio criador, o grande arquiteto do universo, e proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Um rito que faça apologia ao agnosticismo, ou até mesmo do ateísmo velado, não cabe no Grande Oriente do Brasil, ou em outra obediência regular, pois com toda certeza se tornaria uma irregularidade maçônica. Num dos textos expostos em um dos rituais do rito moderno é dito que não admite a limitação do alcance da razão, pelo que desaprova o dogmatismo e imposições ideológicas e, por ser racionalista e, portanto, adogmático, propugna pela busca da verdade, ainda que provisória e em constante mutação. Podemos perceber que o citado texto foi escrito sobre o total desconhecimento de aqueles atributos que não configuram uma exclusividade do rito moderno, mas sim de toda a maçonaria universal, nos termos, por exemplo, da Constituição do Grande Oriente do Brasil, que são perfeitamente claros a esse respeito. Quanto à palavra racionalista, o texto deve ter pretendido fazer referência a um dos modos de pensar, e não ao conjunto de sistemas filosóficos, onde estão incluídos o cartesianismo, o eliantismo, o platonismo, entre outros. Ou será que, no texto, a palavra racionalista restringe-se ao iluminismo nascido na Inglaterra do século XVII e desenvolvido na França durante o século XVIII? Será? Lembremos-nos de que Clemente de Alexandria e Orígenes, filósofos cristãos do século III, são considerados racionalistas e, nas escolásticas, durante a segunda fase da Idade Média, houve a tentativa de harmonizar a razão e a fé.
Uma curiosidade que causa muita estranheza é que Mário Bering, que foi venerável mestre da loja Ganganelli, no Rio de Janeiro, no período de 1903 a 1904, então trabalhando no rito moderno, e de cujo grande capítulo do rito ele participara, depois de ter rasgado os elogios ao rito moderno, ao se desligar do Grande Oriente do Brasil e fundar sua próprio Supremo Conselho para o Rito 33 e as grandes lojas estaduais, passou a desqualificar o rito francês, chamando-o de arremedo búfida de maçonaria. Entretanto, é esquisito que tenha copiado uma das partes das inovações do ritual do rito moderno do Grande Oriente do Brasil de 1892, para seu recém-criado rito escocês antigo e aceito, abrasileirado, conforme consta dos 3 primeiros rituais das 3 primeiras grandes lojas, a da Bahia, do Rio de Janeiro e a de São Paulo. Essa última tinha anteriormente a denominação de Grande Loja Escocesa de São Paulo. Em 1886, com uma comissão de 12 membros, presidida pelo advogado Louis Amiamblet, realizou uma nova revisão do rito moderno. O novo ritual francês assumirá o nome de seu principal relator, passando a se chamar Ritual Amiamblet, onde explica que o novo texto, inspirado em parte pelos rituais do Grande Oriente da Bélgica, estão relacionados em grande medida com o positivismo. Sua filosofia geral é a de neutralidade entre as diferentes crenças e que os dados evidentes fornecidos pelo estado atual da ciência devem ser explorados. Durante este meio século, a prática de todas as ordens de sabedoria caiu em desuso no continente europeu. O ritual Amiamblet, um pouco modificado em 1907, permanecerá nessas condições até 1938, data em que a iniciativa de Arthur de Grozier, então grão-mestre do Grande Oriente de França, adota um novo modelo do rito francês. A nova versão é uma tentativa de retornar às fontes simbólicas do sistema francês e não uma nova versão ainda mais ultrapositivista. Em 1955, difundiu-se a versão final do ritual Grozier. No longo trabalho de reconstrução das obediências no pós-guerra, os estudiosos maçons voltaram-se para as investigações iniciáticas ou simbólicas na esperança de encontrar ou reviver o potencial da tradição maçônica francesa do século XVIII, herdada dos modernos. A peculiaridade do ritual maçônico do rito moderno francês é que ele se baseia principalmente na universalidade, nos elementos visíveis da luz. O Sol e a Lua são 2 das 3 grandes luzes, sem se referir, entretanto, diretamente a um poder divino. O homem é, assim, o centro dos mistérios da natureza e trata de entender os sinais através do estudo dos símbolos que o rodeiam. A crença em Deus não está excluída, mas fica no âmbito pessoal dos membros da ordem. Viver essa compreensão da natureza, deixando aos demais plena liberdade na busca da verdade, longe de todo dogma ou imposição de qualquer tipo que seja. O rito francês ou moderno é essencialmente mítico. Ele transmite 3 mitos fundamentais: o mito da passagem das trevas para a luz, o mito da construção do Templo de Salomão e o mito irâmico. O rito francês ou moderno não contém de nada religioso, sagrado ou oração, ou qualquer ato relativo a um caráter religioso em particular. O rito francês, na atualidade, tem manifestamente por ambição fazer do maçom um cidadão republicano, ativo e responsável, capaz de contribuir para forjar o destino de uma comunidade, que se pretende universal. O simbolismo e a base filosófica do rito francês visa claramente promover uma perspectiva social útil à humanidade, na confrontação do maçom com os seus direitos e com os seus deveres perante a sociedade, para o tornar mais humana, mais justa e mais esclarecida. Conclui-se que o rito francês, na atualidade, se encontra essencialmente orientado para o mundo inteligível racional, pela sua acentuada vontade de construir uma sociedade mais equitativa para contrapor a intervenção do destino, deixa pouco espaço às restantes expressões de valores, nomeadamente a tudo que se religa aos mundos emocional, intuitivo, sensível e inconsciente. É certo que na França, onde o rito tem sua origem, pode ser iniciados pessoas de qualquer religião, ou até mesmo aquelas que religião alguma tenham, incluindo aí os ateus. Entretanto,
No Brasil, por força da lei maçônica e dos tratados existentes com a Grande Loja Unida da Inglaterra e com as diversas grandes lojas americanas, é terminantemente proibido a iniciação de um candidato que não acredite em uma força criadora e na prevalência do espírito sobre a alma. Essa proibição é que torna o rito moderno regular em terras tupiniquins. Sendo retirada, com certeza autorizaria o rito a iniciar as suas fileiras candidatos ateus. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha e favorita o vídeo. Até a próxima!